Quando você trabalha com cerveja artesanal, essa é uma informação que gira no mercado inteiro. Você só toma cerveja vencida. Quando você tá na franquia, você também tem a expertise do franqueador, né? Que você pega também. Você acredita que aquilo ali tá funcionando bem. E o próprio franqueador estava com alguma dificuldade no seu próprio modelo. Estava tentando redesenhar o modelo e a gente, como franqueado, não conseguia perceber isso. Tudo o que vale a pena ser feito vai desequilibrar a sua vida. Portanto, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, de certa forma, é uma ilusão. Porque se vale a pena ser feito, vai desequilibrar a sua vida. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed, com meus companheiros de mesa, Thiago Fontinhas. Fala, galera, um prazer estar aqui com esse cara aqui, uma fera. Que bom que aconteceu esse encontro, hein? Ilustre Fábio Nogue. Olá, Stormers. Muito bom estar aqui em mais um episódio falando sobre inovação e empreendedorismo. E o nosso convidado hoje, que é dono do site mais controverso do Brasil, Miro.com.br. Seja bem-vindo, Miro Leite. Prazer enorme, cara. Vamos falar de tudo isso hoje. O que você foi aprontar? Saiu do mundo corporativo e foi fazer o quê? Eu tive carreira no mundo de tecnologia bancária, quase uma década e meia dentro do mesmo banco. Comecei como terceiro, me internalizaram, passei 10 anos lá. E um dado momento eu caí numa tecnologia que ela não podia avançar muito. Era uma tecnologia, isso dá para falar qual é a tecnologia, não vou falar qual é o banco. Mas era uma tecnologia de caixas eletrônicos, que é um negócio, um terminal distribuído, que não tem um funcionário do lado dele para deixar ele parar de pé. Ele precisa parar de pé sozinho, não tem alguém para meter o dedo no power ali para dar um reset. Então ele é uma tecnologia que ela avança devagar mesmo. Quando você instala uma versão de sistema operacional, por exemplo, você vai fechando todas as possibilidades de fraude ali dentro, e ela fica tão estável que não adianta você pensar em atualizar, porque você vai incluir fragilidades novas. Então era um negócio que eu estava meio parado no tempo. E eu aproveitei que eu tive uma situação de saúde, descolou minha retina, eu fui lá, fiz uma cirurgia, passei um tempo fora. Na volta, estava meio difícil de olhar para a tela, um negócio que provavelmente ia passar, mas eu aproveitei que estava esse desconforto, fiz um acordo lá dentro do banco, pedi para sair. Porque eu estava já com essa pulguinha do empreendedorismo me cutucando, né? Aliás, eu vou até contar uma coisa que eu nem combinei o jogo com vocês. Minha primeira iniciativa de empreendedorismo, e foi quando eu descobri que o empreendedor é um ser solitário, foi com 7 anos de idade, cara. O meu pai tinha uma distribuidora de medicamentos, né? Ele comprava em quantidade dos laboratórios e tal, e vendia em quantidades menores para farmácias, para estoque de hospital e tal. E aí a minha infância inteira foi dentro desse grande depósito, era um depósito compridão, assim, cheio de sala, com um monte de remédio, e tinha antigamente umas bolinhas que você colocava dentro de gaveta, que eram as bolinhas de naftalina. O cheiro da avó. O cheiro da avó, cheiro exatamente. Da avó. Ele vendia isso em uns tonéis, assim, umas bombonas grandes, mas tinha uns que ficavam abertos que ele distribuía, às vezes, e alguém visitar lá e dava um saquinho e tal, porque era o que o pessoal usava em gaveta também pra tirar traça. Aí eu, com 7 anos, passava pra lá, passava pra cá, aquele pote aberto lá. Um dia eu peguei um saquinho, enchi dessas bolinhas. Cheguei em casa, tinha uns saquinhos menores, a minha mãe mexia com artesanato, ela tinha uns saquinhos de vários tamanhos, enchi uns saquinhos, coloquei, sei lá, 5 bolinhas em cada um, fiz uns 10 saquinhos, e fui pra porta de casa vender. Eu falei, cara, dá pra faturar um troco com isso aqui. Aí os vizinhos passavam, achavam engraçado, sabia que, pô, você tá brincando. Aí dava uma moedinha qualquer lá. Naftalina. Cheguei em casa feliz da vida pra minha mãe, olha só o que eu vou comprar de sorvete, não sei o que e tal. Onde você conseguiu esse dinheiro? Eu vendi umas bolinhas de naftalina aí na frente. A minha orelha acho que foi quase até o chão. Vai na casa de um por um que comprou devolver essas moedas, falar que a gente não precisa. Ela ficou envergonhada, achando que o pessoal tinha acreditado que a gente tava precisando. A que ponto que chegou? A que ponto chegou? Aí eu fui de casa em casa, o pessoal com dó de mim, mas teve que aceitar o dinheiro de volta. E aí eu percebi que eu não sabia o que era, não tinha nem nome, não chamava nem empreendedor, né? Não era. Né? Mas eu percebi, cara, vender, ter um negócio, não na lógica de criança, né? Mas trabalhar por minha própria conta tem dor aí, né? E aí eu me afastei do empreendedorismo, um bom pedaço da minha carreira, fui crescendo com aquilo na cabeça, fui trabalhando para os outros e tal, fui criando a minha carreira. Mas esse mosquitinho ficou lá, né? Ele picou, o vírus ficou trafegando na corrente sanguínea. E quando chegou nesse momento que eu me vi parado no tempo tecnologicamente, em tecnologia você não pode parar, né? É um grande erro você ficar parado. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma ruptura, né? Aquela história do gráfico de ruptura, né? Em algum momento eu ia parar na linha de tempo de gerar performance, ia começar a cair, e eu precisei gerar essa ruptura. E aí, aproveitando essa história do descolamento de retina, fiz um acordo, peguei a grana, falei, cara, vou fazer uma ruptura total, eu vou sair de tecnologia. E aí, como que eu faço isso? Eu conectei em gente que já tinha modelo de negócio funcionando, que eram as franquias. Escolhi um tema que me era agradável, obviamente eram cervejas artesanais, não era produção de cerveja, era varejo de cervejas artesanais.
A franqueadora, na época, comprava grandes quantidades de produto e distribuía para os seus franqueados e a gente tinha que operar a venda, o ponto de venda. Então, abri uma loja num shopping bacana, ali na região da Paulista. Por acaso, dei o azar de ter um super sucesso no primeiro Natal que eu tive lá dentro, porque aí eu acreditei que o negócio era bom, né? Mas, na verdade, estava no começo da crise da época da presidente Dilma. Então, comecei a ampliar. Peguei a grana que entrou, já abri uma segunda unidade. Tal. Arranjei um sócio, abrimos uma terceira loja. Quando já estava na quarta loja, os números já estavam ficando estranhos. E nem eu, nem meu sócio ficou turvo, né? O pessoal tava tomando estoque. Exatamente. Não, pior que a gente não bebia o nosso próprio estoque. Quando você trabalha com cerveja artesanal, essa é uma informação que gira no mercado inteiro, você só toma cerveja vencida. Aquelas que você não vendeu até o vencimento e que, na verdade, o Brasil é o país do desperdício com essa história de vencimento, deveria ter o best before, né? A gente guarda e toma. Então a gente só tomava cerveja vencida, mas em quantidades aceitáveis, né? E você tem que treinar nariz, porque tem a história do beer sommelier e a gente precisava dessa habilidade, né? Não ser um beer sommelier, eu não fiz o curso formal de beer sommelier, mas eu estudei os mesmos materiais que eles e a gente precisava tomar pelo menos uma cerveja por dia. Era horrível, mas a gente tinha que fazer, né? Ossos do ofício. Ossos do ofício. E aí você que treinava triste, nariz. né, cara? É tipo você abrir seu Windows, né? Tem que abrir o Windows uma vez no dia. O Excel uma vez no dia. Não, tem que tomar uma breja por dia. Por dia. Aí eu tomava logo no café da manhã, né? Porque é pra dar aquela animada. E aí quando chegava a noite eu já tinha esquecido dela, eu fechava a noite e tomava mais uma. No final das contas, eu quase que normalmente, quando tinha cervejas o suficiente vencidas, ou cortesias de outros colegas ali. E shopping é uma operação... Shopping 24/7 praticamente, né? Insana. De noite você faz a reposição, de dia você tá vendendo. E assim, você ficava o turno quase inteiro lá. No máximo, a abertura, que tinha pouco cliente, você delegava para uma pessoa, chegava lá umas 2 horinhas depois, 1 hora depois, e ficava quase até o fechamento, quando baixava o movimento você ia embora. Então, quase não via minha segunda filha crescer, né? Minha esposa ficou sobrecarregada e tal. Foi uma operação que podia ter dado super certo, mas que começou a dar errado. Por talvez um excesso de empolgação ou um desconhecimento de antecipação de curvas de tendência de finanças, né, que não era muito a minha praia. Eu estava dentro de uma gestão de tecnologia, dentro de um banco, cuidando já de uma operação grande. Eram mais de 20 pessoas, então a liderança estava exercitada. E quando você está na franquia, você também tem a expertise do franqueador, né, que você pega também. Você acredita que aquilo ali está funcionando bem. E o próprio franqueador estava com alguma dificuldade no seu próprio modelo, estava tentando redesenhar o modelo e a gente, como franqueado, não conseguia perceber isso. E no final das contas, a própria franqueadora acabou fechando, a gente fechou junto com eles. Uma grande dor, mas vários aprendizados. Foi uma pós-graduação, como eu estava falando, muito cara, mas com conhecimento que não viria em nenhum curso formal. Muita coisa aprendida. Hoje falo com clareza quando me perguntam, empreender é legal? É legal, em cerca de 10% do tempo. 90% do tempo é doloroso. Mas tem gente que tem a veia empreendedora, que dentro desses 10% vê um ganho extraordinário e consegue tirar algo dali. Não foi o meu caso. Apesar de eu continuar tendo perfil empreendedor, eu não sou empreendedor para ficar sozinho. Eu preciso de uma equipe complementar. Hoje isso está muito claro. Eu precisava ter uma pessoa de finanças muito, muito forte. Nem eu, nem o meu sócio. Meu sócio tinha um pouquinho mais dessa veia de finanças. Ainda assim, nenhum de nós dois conseguiu antecipar o cenário para dizer, cara, vamos parar agora, enquanto a gente já está perdendo só algumas centenas aqui. Então, posso voltar a empreender no futuro, mas não está no radar de jeito nenhum nesse momento, né? Estou até procurando o tempo todo, dando uma olhada no mercado aí para ver opções que teriam de investimento, né? Virar agora, eventualmente, um investidor numa startup, enquanto eu trabalho nos empregos formais da vida. Mas não acho que eu vou empreender tão cedo. Miro, você vai contar um pouquinho o seu retorno aí para a carreira corporativa, né? Verdade. Mas sinaliza pra gente aí quais foram 3 grandes aprendizados que você trouxe de volta após essa experiência de empreendedorismo. Legal. O primeiro ele é um pouco polêmico, mas precisa ser dito. O modelo de franquia precisa ser olhado com muito carinho. Muito carinho. Se alguém me falar, Miro, eu estou pensando em abrir uma franquia. Se a pessoa não me dá mais detalhes, não me mostra um pouco de números, não me fala um pouco de histórico, a minha resposta imediata é não faça isso. Existem franquias de boa qualidade, mas existe muita franquia que ainda está em curva de desenvolvimento, né? Então, pode ser que elas se tornem bons modelos, mas você tem que olhar com muito carinho. Não adianta só olhar para franqueada. Me dá uns contatos de alguns franqueados, ou então você vai a campo olhar para falar com alguns franqueados. Alguns franqueados vão falar com sinceridade, outros vão só ser neutros, porque eles vão estar com receio de se queimar com o franqueador. Então, é complexo isso, tá?
você tem que olhar número, tentar pegar algum resultado, ver se a empresa tem algumas coisas que eles são obrigados a publicar lá dentro das associações e tal. Então, olhe com carinho. Se você quiser buscar franquia, a minha primeira resposta é guarde o seu dinheiro. Só entre em franquia se você souber exatamente o terreno que você está pisando. Tá? Tem modelos bons, sim, mas tem que olhar com carinho. A segunda coisa que foi um aprendizado é você precisa de gente para operar uma empresa. Se você quiser abrir um negócio, saiba que você precisa de gente. Essa dica que eu vou falar agora foi uma dica até de um cara muito querido, que é o Lincoln Rocha, presidente da Pagos, a Associação de Meios de Pagamento Eletrônico, e que ele fala, pessoas têm preço. Né? E isso é fato. Se você colocar gente que está te cobrando pouco para fazer um serviço estratégico, que sem ele você vai quebrar, saiba que você vai quebrar. Tem custo, você precisa ter bala na agulha para pagar durante alguns meses, até que o negócio comece a girar e dar resultado, aquelas pessoas de qualidade que vão fazer o seu negócio ser um negócio de sucesso. Então, esse foi mais um aprendizado. Se você não tem caixa suficiente para abrir esse negócio com a equipe certa, recebendo o valor adequado, segura um pouco mais ou procura um investidor com mais grana. Né? Esse foi o segundo. E o terceiro grande aprendizado é que, na volta, eu que estava, no meu caso, tá? Essa é uma dica que vale para pessoas que estão no mesmo cenário que eu estive dentro de tecnologia. Se você estava num cenário de tecnologia, que você estava preso numa tecnologia, perdendo terreno nos avanços tecnológicos, e eu fiz a ruptura justamente para me livrar disso, na volta, eu tomei a decisão de não voltar buscando cargos de gestão e liderança de novo. Né? Eu estava muito bem treinado para gestão e liderança dentro desse banco. Não dá para dizer que é uma equipe grande, mas eram 23 pessoas, com ali uns 200 e poucos terceiros fazendo projetos simultâneos para as 8 linhas de negócio que a gente atendia, mas eles não respondiam para mim, mas de certa forma eu fazia uma gestão ali dos cabeças de chave. Então, estava muito bem exercitado. Eu poderia ter simplesmente dito, olha, eu tenho uma experiência grande, me arranjo uma tecnologia nova, eu vou aprender junto com o time. Mas eu optei por não fazer isso. Eu fui para a chamada carreira Y, né, que é os cargos paralelos de coordenador e gerência, né, que são os de consultor especialista, 1 e 2, aí tem outras nomenclaturas, para buscar me entrar de cabeça em novos temas. Então, o primeiro foi quando eu conheci este moço aqui, né, Fontinhas. E a gente estava trabalhando junto no mesmo lugar, ali numa operadora. Fui pegar o tema de inovação. Né? Eu conhecia bem por alto e tudo mais, e caí de cabeça. Para minha sorte, com essa sumidade no tema. Né? Obrigado. Coloquei o chapéu. Até acanhado, né? vermelho. Coloquei o chapéuzinho da humildade quando eu falei com ele. Falar, cara, eu conheço pouco, mas tô com você. E a gente tocou umas loucuras lá dentro dessa empresa. Funcionou legal pra caramba, foi muito bom. Depois vamos dar aula junto. Fomos dessas loucuras. Levando esses cases pra frente. Uma empresa famosa aí de Minas Gerais que foi comprada por um banco, né? Abriu a XP Educação comprando o IGTI, que era uma empresa de Minas, já estava estabelecida. E a gente já tinha criado os cursos para a IGTI, fomos incorporados à XP Educação e continuamos dando aula. Foi uma experiência bem bacana, né? Bootcamps e MBAs, não foi isso? Isso mesmo. A gente não sabia dessa sua área. Então, já fui professor, cara. E acho que isso foi um grande desafio, né? Foi. Contar essa história, falar um pouquinho de como é que levar um pouco desse veia empreendedora, né, pra sala de aula, assim, foi um baita desafio, né? Foi engenheiro, cozinheiro, professor. É o W que a gente tava falando, né? Tem a carreira em Y, tem a carreira em W. Que fica pulando de galera. Transitando em várias até se achar. Você é um empreendedor, cara. Eu tenho certeza que você é empreendedor. Você só não teve coragem. Não, eu sou intraempreendedor, porque eu não tenho coragem mesmo. Faço no CNPJ dos outros. Mas, ô Mirão, e quando você foi pra inovação, cara, o que te levou a querer buscar bem esse mundo dos produtos, né? Que a gente foi trabalhar dentro de produto digital, né? Quando eu estava lá como gestão de tecnologia, a gente atendia 8 linhas de negócio. Né? Então, acho que era PF, PJ, não vou lembrar tudo agora, PJ, Private, e aposentados tinha um canal específico deles. Inclusive, a única vez que eu fui parar na home do UOL foi porque nossos sistemas pararam de deixar os aposentados sacarem por 1 hora. Nossa. E a home do UOL estava escrito: caixas eletrônicos do Banco X impedem aposentados de sacar sua própria aposentadoria. E até hoje eu tenho um pouquinho de amor inverso com o pessoal do UOL, mas eu entendo, eles trabalham com mídia, eles precisam disso. Mas economia de atenção, cara. A desgraça sempre chama mais atenção, por mais que seja durante 1 hora. Mas de qualquer forma, a gente trabalhava com várias linhas de negócios e chegavam dúzias e dúzias de requisitos para a gente desenvolver. Eu espalhava para o time, eu dava leitura também nos requisitos e eu percebia claramente que eu não conhecia profundamente os produtos que meu próprio time estava implantando. Né? Eu não podia dar uma opinião, tivesse trafegado por mim, que eu seria o ponto de melhoria daquilo ali, simplesmente porque eu não conhecia o produto, né? Em detalhes. Então, me aproximar da área de produto
foi um jeito de eu conhecer melhor essas especificações e não apenas faça essa tela, aperte esse botão e emita esse relatório. Eu estava precisando dessa imersão, chegar mais perto do produto sem ter que eleger uma área de produto e só me especializar naquilo. Então a área de produto era o lugar certo. E aí só completando, aí depois que eu caí, decidi ir para a carreira Y, passei aquela temporada lá nessa operadora que estava com você junto, fui por uma segunda, um segundo momento pegar uma segunda tecnologia. Aí não era, ali era um tema, e esse agora voltando de vez para a tecnologia, que era o mundo das blockchains, né, que eu já era um investidor em criptoativos e tal, mas eu não conhecia a infraestrutura por baixo do criptoativo. A blockchain, o pessoal conhece mais as moedas, o Bitcoin e tal, mas na verdade blockchain é uma tecnologia de banco de dados, pura e simplesmente. O resumo da história, fazendo um super resumo, blockchain é um banco de dados diferente, um pouco mais seguro. Independente da cripto, né? Independente de cripto. Cripto precisa de um banco de dados para ser armazenado. É na blockchain que armazena. Mas ela tem outras funcionalidades, ela né? tem Isso que é interessante. diversas outras. Fazem muita coisa e é o novo mundo. O que a internet foi para meados dos anos 90, blockchain está agora para os últimos 5, 10 anos aí, e será a nova base de operação de tecnologia do mundo. Tanto que bancos centrais estão olhando para ela e tudo mais. E aí eu passei estou agora na Ambima nessa temporada, de novo ainda em carreira Y, como consultor, me aprofundando e estamos tentando desenvolver ali um ambiente para os nossos associados poderem desenvolver seus testes. E não sei quanto tempo mais vou passar em carreira Y, mas fica a dica aí, mercado, se meu chefe estiver me olhando, desculpa, foi mal, mas ainda vou passar uma temporada porque ainda tem muita coisa para entregar lá. Mas é isso, o resumo da história, os 3 grandes pontos foram esses. Né? E fiquei sabendo que tem uns hackathons com NASA envolvida. Me conta essa história também, Fontinhas, que me dedurou aqui. Ó. O cara foi campeão de um hackathon da NASA, não foi? Você tava num... assim, campeão é um termo polêmico porque tem primeiro e segundo lugar, mas os dois recebem o mesmo título. Né? É o indicado. Então é o título de campeão. É o indicado global, mas tecnicamente, por um critério de desempate, que decidiram que a ideia mais mirabolante ela tinha que ser a primeira e nós éramos a segunda. A nossa era mais palpável. Mas tudo bem, eu não tenho rancor nenhum, não vou falar que os caras queriam colocar uma antena na Lua e ganharam da gente assim mesmo, mas tudo bem. O nosso... eu já vou contar um pouquinho do contexto. O hackathon da NASA, o NASA International Space Apps Challenge, ele é um desafio que a NASA faz já há mais de uma década, eu acho que agora esse ano foi a 11ª edição, se eu não me engano, em que eles oferecem acesso às bases de dados de satélites ao redor do mundo, né, deles e de agências espaciais parceiras, e a Agência Espacial Brasileira é uma grande parceira desse processo, também deu bastante acesso a dados do INPE, né, meteorologia e tudo mais, dentro desse pacotão, ou seja, coisas que tem uma API. Quando fala NASA, todo mundo associa só em viajar para a Lua e para Marte, né? É tantas outras coisas. Satélite eu acho que é o principal negócio, né? Então eles dão acesso, coisas que seriam pagas, né, que as empresas vão, olha, eu quero acessar a API, né, a porta de contato com os dados do satélite tal da NASA, porque eu preciso consumir esses dados para uma previsão que eu quero fazer. Eles pagam por isso. Durante o período do evento, né, que são 3 dias inteiros e até um pouquinho antes eles já abrem os dados, sempre, normalmente na primeira semana de outubro, primeiro final de semana de outubro, e aí bate com as nossas eleições, é sempre uma encrenca aqui com a gente, ano de eleição é uma dor de cabeça. Mas eles abrem e aí desafiam, colocam lá vários desafios, olha, desafio para o espaço, desafio para a terra, desafio para a água, desafio para o ar, desafio para comunidades, e aí as pessoas montam equipes para esse desafio, né, e escolhem qual desafio elas vão endereçar e que dados elas gostariam de usar, estão abertos finalmente, para fazer esse desenvolvimento de uma solução para essa dor. Né? E aí eles abrem para inscrição de organizadores locais, né, os local leads. E eu me inscrevi para algumas cidades, comecei a fazer remotos em algumas cidades. Aqui em São Paulo tem uma pessoa que organiza há muitos anos, mas ele não é de São Paulo, ele é de fora, né, ele capturou uma oportunidade ali e toca aqui. Então eu me conectei a um grupo de organizadores. Primeiro participei nos hackathons que eles organizavam, inclusive da própria NASA participei 2 anos. E nesse segundo ano que eu participei foi esse que eu ganhei o segundo lugar, né, fazendo uma solução em que a gente lê os dados de satélite do INPE para pegar velocidade de vento vezes data. Os dados não são em tempo real, eles são o que eles chamam de near real time, né? Quase em tempo real. Mas tá ótimo para o que a gente quis fazer. O nosso grupo lá, inclusive tava o Mazaro nesse grupo. O Mazaro é o CTO da Norden, né? Que atua com a gente. Ele tava com a gente também lá na época. O Mazaro é um monstro. Tem que chamar ele aqui, hein? Ele é monstro, total. Tem que chamar. E aí no nosso time, a gente decidiu pegar os dados de satélite da Amazônia, o mapa da Amazônia, os dados de vento, dados de chuva, dados não sei o quê. E se tiver um foco de incêndio nesse lugar... Aliás, não, tinha também um satélite que pegava focos de incêndio.
baseado em focos de incêndio, velocidade do vento e tudo mais, a gente ranqueava qual a chance percentual deste fogo atingir uma geolocalização que você marcava, você como usuário do sistema dizia, olha, eu tenho uma fazenda aqui. Né? Qual a chance deste foco de incêndio chegar aqui? A gente ranqueava para ele tomar uma decisão. Tem uma super atual, hein? Nossa, muito legal. Necessário. Quando que foi isso? Que ano que foi isso? 19? Foi 20? 19, não. Foi de 20. Foi de 20. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia, foi de 20. A gente fez todo online. E aí, lógico, essa solução já tinha outras pessoas fazendo coisas parecidas e tudo mais, e a nossa acabou caindo nesse bolo lá, e alguma outra passou, e a nossa não foi as indicadas do mundo. Mas nós ganhamos a edição local, onde nós nos inscrevemos. Foi São José dos Campos, que era um brother nosso que estava como organizador local, e ele falou, cara, aqui é um lugar legal, porque aqui já tem essa vibe de inovação, se inscreve por aqui. Aí inscrevemos por lá, e aí deu certo e tudo mais, e conseguimos... Eu acho que o que é legal é que eles fazem essas regionais, e aí você vai... É quase que um campeonato mesmo, né? Você vai subindo, isso é um baita modelo legal para programas de intra também, né? Que a gente tem nacionais. É bem legal. E você ganha o selinho lá pro resto da vida. Você entra lá na edição de 2020, tá lá o nome da nossa equipe, Scope e tal, com um selinho dizendo que foi Global Nominee, né? Indicado global. Só que a gente não passou para as fases seguintes. Mas tudo bem, foi legal pra caramba. Fizemos um AUE, saímos num boletim interno lá na empresa que a gente estava lá. Então foi um negócio bem bacana. E aí, peguei gosto, me conectei nessa turma de inovadores que já organiza isso há muito tempo. E tem duas grandes verticais aí nos organizadores de hackathon, aqui no Brasil em particular, não sei como é no mercado lá fora. A turma que trabalha por grana mesmo, que é o seu negócio, o seu business, e a turma que está conectada a voluntariado, né? Que está mais conectada ao tipo de quem vai se inscrever do que necessariamente a inovação que vai ser gerada. Né? Então a gente está dentro desse bolo. É mais no educacional mesmo. Exatamente, que puxa empreendedores periféricos, muitas vezes, os nossos hackathons que a gente organiza. O hackathon vira um vestibular, né? Para saber se esse cara pode ir para outras fases. Não é mais do que isso, a gente treina mesmo. A gente quer legal. que a pessoa entre despreparada para que ela saia minimamente preparada. E aí nos anos seguintes ela vai lá e ganha o hackathon. É uma jornada cultural no final do dia. Legal. Então a gente tem foco em diversidade, né? Nossos hackathons têm ali uns 45% de mulheres em TI. Hackathon, normalmente a pessoa pensa que é uma competição mesmo, né? Que não tem esse lado de aprender. Só o cara vai competir por dinheiro ou por alguma coisa, mas esse lado de aprendizado é muito legal. E já fica a dica, vou até olhar para quem tá ali, ó. Participe, tanto faz. Tem um artigo meu, o meu site eu não atualizo quase nunca, é Miro com BR mesmo, tá? Depois eu conto a história como que eu consegui registrar esse domínio. Não é o Miro.com, é Miro com BR. Tem um artigo que eu escrevi lá explicando mais ou menos o que é um Innovathon, um Hackathon e um Ideathon, que é o mais simplesinho, mas vai e se inscreve, ele é para você, tá? Pode ter certeza. Se você acha que você não deveria estar no Hackathon, reconsidere, porque ele é para você. Inclusive, por muito tempo, quando eu dava aula na Terra, às vezes alguém falava assim, poxa, mas eu não consigo exercitar isso no meu dia a dia. E eu sempre recomendava, procura esses hackathons, às vezes conectava até com o próprio Miro, alguns alunos da GTI, né, da XP também falavam assim, como é que eu faço para participar? Porque é onde você ganha muito soft skill e hard skill mesmo, né? Você consegue ir treinando mesmo essas habilidades e você consegue às vezes até se recolocar. Também é um movimento de network importante, mas onde você tá no mão na massa, né? A gente acredita muito no mão na massa, né, Miro? É total, a gente conecta gente experiente com gente não experiente, a gente ajuda a compor os times ali de uma tal forma que quem é o experiente não se sinta, tô com freio de mão no time. Na verdade, são complementares, aquela história da inteligência coletiva, né? E essa diversidade mostrou na prática que os nossos hackathons entregam mais valor. Não necessariamente entregam um produto pronto, mas entrega muito mais valor. Então a gente consegue, como eu estava falando das estatísticas, a gente tem ali uns 45% de mulheres, que foi uma conquista nossa. A gente quer chegar a 50%, mas não precisa ser exato, é óbvio, isso aí depende de quem se inscreve. Mas 45% de mulheres, uma representação étnica bem legal, bem bacana, ali acima de uns 40% também normalmente, né, estou falando especificamente de público negro, que normalmente, por questões históricas, acabava ficando à margem de coisinhas branquinhas, as branquitudes que me irritam, hoje em dia me irritam, né? Eu já estive dentro dessa bolha, então admito, né? Estive dentro dessa bolha, tive que furar essa bolha, entender que essa bolha precisava ser furada, né? E trazer a turma para dentro. LGBTQIAPN+, de 5% a 15% depende, autodeclarados. Tem a turma que não quer declarar e está tudo certo, mas de 5% a 15% dos nossos hackathons tem declaradamente participantes
A gente busca, aí é busca nossa ativa, né, com públicos da nossa rede de contatos que tenham representantes de etnias indígenas também dentro da... E é só gente de tecnologia que participa ou tem Não, de outras pelo áreas? contrário. Isso é interessante também. Complementar, os 3 grandes papéis são gente de tecnologia, sempre tem, né, e a galera gosta de participar de hackathon, principalmente o hackathon, já vou falar da diferença dos 3, mas os hackathons é onde tem código, você tem que entregar o código funcionando. Tem gente de tecnologia, mas tem que ter gente com visão negócios, e a pessoa com visão negócio não precisa ser a pessoa com experiência de negócio. Ela pode ser a cliente. Eu sou uma grande cliente desse produto que vocês estão criando aí. Eu vou ser a pessoa que vai dizer se isso vai funcionar ou não. Sou um tester, né? Um tester, qualquer coisa assim. Então você tem que ter alguém que consiga ter a visão do usuário ou do negócio que vai ser conectado ali e tudo mais. E a visão design, né? Design não apenas visual, mas design de produto e tudo mais. Estratégico também. Exatamente. Que legal. Então, essa complementaridade forma uma equipe de sucesso. E quando dentro dessa complementaridade você tem diversidade, exponencializa o resultado. Né? Porque coisas que a pessoa não vê dentro da bolinha lá, né? do hétero, homem branco, né, hétero, cis, boring, né? Ele é a parte mais chata que existe. Eles não enxergam. Eu falo eles, agora eu posso falar eles, porque eu não estou mais dentro da bolha. Né? Mas normalmente não se enxerga. Né? E você não sabe, não é culpa de estar nessa bolha. A gente cresceu nessa bolha, a gente precisa estourar essas bolhas. Mas a gente não enxerga até a hora que nos apresentam. Na hora que apresenta, o mundo se abre. Mas o resumo da história é esse. Diversidade, 3 papéis, e não é só para tecnologia. Na verdade, se a tecnologia entrar sozinho, faz um produto bem mais ou menos. E aí, o que eu combinei de explicar agora, hackathon precisa ter código pronto funcionando, ou no mínimo um mockup bem feitinho que pareça que está funcionando. Para fingir bem. Para fingir bem. O Innovathon, ele já é um pouco mais flexível. Você pode entregar só um mockup mesmo, declarado que é um mockup e está tudo bem. Né? Às vezes um PowerPoint resolve no Innovathon. E o Ideathon, você pode entregar até em modo texto. Gere ideias baseado nessa dor aqui. Aí tem o mesmo processo, só que você pode entregar só um rascunho de ideia. Você vai entregar para uma área e dizer, olha, área de produto, desenvolve isso aqui. Foi o campeão do nosso Ideathon. Nós fizemos isso para a Aliança Brasil-Japão. Eles fizeram um Ideathon de um dia, né? A vantagem do Ideathon é que ele é super curto. Num domingo, fecharam lá a sede de Pinheiros para nós. E nós rodamos um Ideathon o dia inteiro, saindo ideias lá para endereçar uma dor deles lá de matrícula de alunos. Isso que eu ia te perguntar. Então, hoje você não está só preso a organizar esses hackathons aí que era da NASA. Eu lembro que teve uma época que você organizava bastante, até em Belém, né? Se eu não me engano. Eu organizei remoto de Belém. Até hoje eu continuo organizando. Mas você também você conduz outros... Se eu, por exemplo, quiser fazer um hackathon com vocês, eu posso buscar vocês e a gente tentar fazer um projeto que traga esse público para resolver um problema das seguros, por exemplo. Como é que funcionou isso? Eu me conectei a esse pessoal, que é uma empresa que chama Innovaction, é uma empresa de mercado, é bem conhecida. E eu sou tanto co-organizador com eles, mas sempre voluntário, para eles é business. Né? Eu entro como voluntariado porque está conectado ao meu propósito. Né? Eu demorei muito para achar o meu propósito e vou ter que fazer um jabá num lugar que eu acho maravilhoso, que é a The School of Life Brasil. Né? A The School of Life é uma empresa que tem em várias cidades do mundo ali, Paris, Amsterdã, Berlim e tal. Mas eles abriram aqui em São Paulo há muitos anos, eu já fiz para mais de uns 15 cursos com eles lá, que são cursos de soft skills, de humanidades e tal, curso de confiança, de como manter a calma. E um dos cursos era o sentido da vida. E não parecia que seria possível existir um curso que fala do sentido da vida, mas de fato, eles normatizaram algumas verticais e te dão alguns nortes para você pesquisar o seu sentido da vida. E o meu sentido da vida se resumiu em uma palavra, ficou muito claro isso nas dinâmicas lá, e depois continuei a mastigar essa ideia e ela é fato. O sentido da vida para mim é servir. É o mesmo de empreendedorismo, servir. O servir. Então, tudo que é servir, tanto que eu continuo cozinhando, eu passei uma jornada longe da culinária, né, dado o momento, principalmente na época lá das lojas, voltei a cozinhar com força agora, né, cozinhar de certa forma é entregar amor em forma de alimento, então estou servindo aquilo ali e aquilo se conecta ao meu propósito. Mas estou em um monte de iniciativas de voluntariado, tudo que eu acho que cabe no meu tempo e que não vai prejudicar tanto o meu tempo familiar, aquela história que a gente estava falando lá. Eu vou falar a frase daqui a pouco no final para fechar The School of Life. Eu fui me conectando. Então, dentro dessa Innovaction, para eles é business, mas é um business com um viés um pouco de propósito também. Né? Tanto que eles vou entregar o modelo de negócio aí, mas eles são muito mais baratos do que a média, justamente porque para eles é a oportunidade de puxar públicos novos para dentro do sistema. Né? Você quer organizar um hackathon aí? Por exemplo, eles falam, nós nunca puxamos gente periférica do Rio Grande do Sul.
podemos. Aí a pessoa que contratou falou, pô, queremos. Aí juntou a fome com a vontade de comer, eles foram lá de novo. Puxaram lá do propósito deles, eu me conectei, fiz a mentoria e tudo mais. Então eu faço ou mentoria ou palestras. Eu uso aquele nosso gráfico nas palestras de Hackathon, né, do duplo diamante que nós desenhamos juntos na minha ferramenta Xará. Eu uso direto. Inclusive não mudei o case até hoje, é o case de caixas eletrônicas que eu levei para lá. Faço as mentorias sempre voluntárias, as palestras voluntárias para eles estão recebendo ali para organizar. E eles têm uma rede de contato muito grande com pessoas com esse mesmo perfil, gente de mercado, com experiência, que consegue mentorar cada um na sua vertical e traz uma riqueza muito grande para esses eventos. Então eu não sou o organizador mais, eu só participo, 90% do tempo voluntário. Acho que ano passado eu fiz um que eu cobrei pela mentoria, empresa de advocacia do Nordeste que fez aqui dentro da FAAP. Aí eles me deram um caixazinho lá, e todo caixa que entra dessas coisas eu converto em doações naqueles vaquinha.com e coisas do tipo. Também estou sempre organizando alguma vaquinha para alguém, né? A última foi para uma comunidade que se conectou a mim. É muita coisa para contar, cara. Eu vou dando a volta, mas é uma comunidade. Eu estava fazendo a mentoria voluntária, né, pelo Expo Favela, que também sou super conectado com eles. Estou fazendo mentoria, amanhã de manhã tem mentoria com eles. E um dos meus mentorados, que é o Frederico Eurico, que abriu uma empresa chamada Vem Bombar, é como se fosse um site de vagas específico para ajudar imigrantes africanos. Que legal. E um pouquinho aqui também, aproveitando aqui a questão da Venezuela e tal, eles estão um pouquinho também, mas o foco deles é o público africano, que vem às vezes refugiado e tudo mais. Então eles conectam essa turma, ajudam a tirar o documento, o RNE, porque eles são explorados porque não tem o documento, aceitam subempregos. Então ele traz para dentro do sistema e depois conecta em vagas de entrada mesmo, um salário mínimo e tal, mas ele coloca no sistema esse público. E aí ele me chamou no canto e falou: Miro, você me mentorou aqui pro Expo Favela e tal. Você não consegue ajudar essa comunidade que eu conheci lá no Grajaú, uma comunidade de Guiné-Bissau, 130 pessoas, ali dentro junto já tem umas 50 crianças e tal. Quando falou criança já me remexeu, né? Que é uma causa que me conecta, mexe comigo, eu tenho filhos e tal. Aí eu fui lá e conversei com os caras. Encontrei o senhor Negado da Silva, o nome dele, que ele puxou para si o papel de líder dessa comunidade, né? Ele não abriu uma empresa formal nem nada, né? A comunidade é uma invasão e tudo mais. Eles vivem super improvisados, sem infraestrutura e tudo mais, mas tudo eles aqui vão em São Paulo. Aqui em São Paulo, perto do Grajaú, ali, para perto das represas, ali, aquele pedaço. Conversei com ele e falei: cara, eu sou uma pessoa física, tenho uma rede de contatos, né? Tenho algumas fundações que eu conheço, alguns institutos, consigo conectar vocês com alguns grupos. Quando ele me falou de crianças, eu queria saber que necessidade tem as crianças. Ele falou: cara, você quer ajudar a gente numa necessidade específica? Me dá uma bola de futebol? Eu falei: não. Vocês estão nesse nível de desassistência. Com uma bola de futebol eu já colocaria as crianças para brincar. Aí eu tenho algumas metas mensais ali de doações que eu faço. Eu peguei, juntei tudo, coloquei mais um pouquinho, deu ali uns R$300. Eu mandei 18 bolas para eles, com uma bomba de encher, com um monte de bico, porque o bico quebra também. Mandei bola de vôlei, porque as meninas geravam uma demanda mais de bola de vôlei, os moleques queriam bola de futebol. Um monte de pequenininhos, mandei mais 10 bolas daquelas fofinhas pra criança. Putz, mandaram um vídeo que eu fiquei algumas horas chorando, eu acho. São pequenas coisas, cara. Mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu já descambei, não lembro nem do que eu tava falando, mas agora eu vou continuar nesse tema, porque tem uma coisa, eu acho que foi em agosto desse ano, agora fez 5 anos, de uma coisa que fica na minha cabeça o tempo todo, eu sempre lembro disso. Daquele sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói, que terminou de forma fatídica com um sniper. Aquele jovem de 20 anos não acordou de manhã um dia e falou: tô de saco cheio, vou pegar um monte de gasolina, uma arma de brinquedo e vou invadir um ônibus. Em um dado momento da vida dele, ele era uma criança que brincava com uma bola. E aí foram aparecendo bifurcações no caminho dele, e o caminho que ele queria tomar, alguém fechou uma porta. Aí ele foi para o outro lado e foi tentar de novo, fecharam outra porta. E as portas foram se fechando numa sequência de portas fechadas até o ponto em que ele explodiu. Né? Não conheço a vida dele, estou deduzindo isso, mas dá para perceber de muita gente é assim. E aí eu comecei a perceber que foi quando eu comecei a me conectar com mais velocidade a várias iniciativas de voluntariado. Naquela porta eu estava lá para abrir. Foi as bolas que eu mandei. Eu tenho certeza absoluta. Aquela porta não fechou. Pode fechar outras. E aí eu preciso de vocês aí. Vocês conseguem estar na porta, em várias portas, com
Não precisa gastar o seu tempo. Tempo é um ativo muito escasso na nossa era e eu entendo isso. Eu sei que é escasso, eu sei que é difícil. Mas você consegue. Com pequenas ajudas. Pode ser com dinheiro, pode ser com ação, pode ser com o seu tempo. Seja o que for, esteja em alguma porta. Porque se juntos a gente estiver abrindo essas portas, vários jovens nossos não vão chegar ao ponto de explodir e ter que segurar uma arma de brinquedo, saquinhos de gasolina em algum lugar. E para fechar esse caso aí do ônibus, como eu falei, eu não estava criticando o sniper, ele recebeu uma ordem, mas muita gente celebrou. Tal, tirou morreu a pessoa certa e tal. Cara, se é para celebrar alguém, é para celebrar a equipe de negociadores do BOP. Porque nós, enquanto sociedade, falhamos muito forte, falhamos de forma catastrófica com aquele jovem ali. Então, por favor, gente, estejam nessas portas, tá? Só pra gente amarrar esse tema. E aí eu comecei a me conectar num monte de iniciativa, e cada iniciativa que eu entro, eu lembro das portas, eu lembro desse jovem, isso não saiu mais da minha cabeça. A gente, às vezes, não sabe como a gente pode ajudar, né? E a pauta de ESG tá muito forte, né? Principalmente o S. E a gente, por um acaso, a gente veio falar de tecnologia, de empreendedorismo, e também voltando pro tema do ESG, que eu acho que é muito forte, né? Que a gente tem falado bastante aqui, né, Doug? Exatamente. Mas como é que a gente pode se conectar com isso, né? Pô, eu sou especialista em inovação, você, tecnologia, inovação. Será que não é esse caminho? Como é que eu abro essas portas, né? Como é que eu mantenho essas portas abertas? Não é atuando, né, nessas oportunidades, eu acho que é muito legal esse trabalho, né? Acho que a inovação, ela consegue formar oportunidades, né? Exato. E aí você pode incluir mais pessoas com essas oportunidades, é só você ter isso no radar. Não é colocar só quem tá do seu lado. É tipo, tem essa oportunidade aqui. Como que eu gero mais oportunidade e abro mais portas? Esse é um papel da inovação. Acho que isso é super nobre, você trazer isso. É uma das coisas que a gente, quando fala de ESG, o meio ambiente é muito bonitinho, né? Você fala, não, o meio ambiente e tal. O social, você toca no assunto e fica... A governança é mais difícil, né? De mostrar. Mas o social, cara, tem um impacto tão grande que a inovação consegue trazer que é infindável, cara. Dado isso, é o movimento da Expo Favelas, né? Que traz um monte de jovens. Recentemente até uma seguradora que é finalista do CNSEG, não vou citar o nome porque eu não me lembro, mas ela tem um seguro específico para favelas, que isso é muito legal. Então acho que é um movimento que tem sido feito, né? Que a gente já trouxe a Simara, que também vai falar da jornada dela, de como uma mulher preta entrou e hoje tem um podcast que ajuda outras mulheres a serem devs, né? Então eu acho que isso muda o jogo, né? A gente muda a forma como a gente atua, né? Isso que eu queria trazer um pouquinho, primeiro para você explicar, né, para a audiência um pouco da Expo Favela e também, assim, na sua visão, você se conectando, acho que você colocou tantos pontos legais aqui para a gente discutir, como que você enxerga e aí eu vou trazer um pouquinho até para a nossa empresa, né, como seguradora, como operadora, o que pode ser feito também para a gente estar conectando com esse papel também de certa forma, tá abarcando mais essa população mais vulnerável. Tem algumas frentes aí, mas falar um pouquinho do Expo Favela. O Expo Favela é um programa que ele roda em várias capitais e ele é de autoinscrição. As startups de empreendedores periféricos, empreendedores e empreendedoras periféricos, eles se inscrevem, passam nessa regional e aí eles chamam gente de mercado para fazer esse voluntariado, para fazer mentoria de pitch, mentoria de modelo de negócio, validação de modelo de negócio e tudo mais. Um primeiro movimento muito simples, que é de graça, não precisa de orçamento, não precisa de nada, conversar com o pessoal do Expo Favela e dizer, cara, como eu consigo arregimentar o meu público interno para colaborar aí? Mentores, nesse momento, estamos em falta no Expo Favela. Eu que estou tendo um ano insano, só estou conseguindo pegar um ou dois estados por vez, tem vários estados rodando às vezes em paralelo, já vejo que o fato de eu não ter conseguido pegar os outros já fez falta. Então, estamos precisando de gente habilitada, conhecedora de negócio, que esteja dentro de inovação, né, ou que no mínimo conheça um pouquinho desse modelo, né, a curva natural, que dor que eu estou sentindo, qual o problema por trás dessa dor, né, entendi plenamente como que eu endereço essa dor direito e como que eu recorto a menor entrega possível, né, o nosso MVP, olhando nessa régua para começar a exercitar um teste no mercado, que o pessoal não tem a visão de nada disso. Né? Normalmente eles inventam o rabo e procuram o cachorro para abanar o rabo. Né? Normal. E é o normal. É o normal. Não estou falando só deles, não. Todo mundo inteiro faz isso. Até as big corporações. É isso aí. Então, colocar eles nessa régua e dizer, cara, você vai investir melhor o seu tempo,
se você fizer nessa ordem aqui, entenda qual é o seu público, qual recorte do seu público deveria ser testado no seu MVP e por aí vai. Então, se vocês conseguirem algum tipo de programa, que pode ser daqueles que a gente fala, olha, vamos passar um dia no ano que nós vamos pintar a escola e tal, coloca também, olha, nós vamos colaborar o ano inteiro, algumas pessoas por vez, em mentorias dentro dos programas do Expo Favela. Vocês já estão dando uma estilingada muito forte no programa, porque o fator humano falta, né? E vai doer mesmo, lembra que a gente estava falando no carro lá, aquela história de que tudo que vale a pena ser feito, e aí jabazinho de novo para The School of Life Brasil, foi lá que eu aprendi essa, né? Tudo o que vale a pena ser feito vai desequilibrar a sua vida. Portanto, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, de certa forma, é uma ilusão. Porque se vale a pena ser feito, vai desequilibrar a sua vida. Né? Então, mesmo que doa um pouquinho, tal, pô, eu vou ter que fazer isso pós-horário, mas aí eu vou atrapalhar um pouquinho o jantar dos meus filhos. Não, você gerencia, acredite. Seus filhos vão se orgulhar enormemente. Os meus, brilho o olhinho, né? E eu acho o máximo isso, porque eles já estão com a semente plantada. Eles estão com a semente plantada. A hora que eles tiverem algum conhecimento para compartilhar, eu tenho certeza que eles vão querer brincar de alguma forma com isso, né? Até se entrarem de fato nessa corrente do bem aí. Então, vocês conseguem, arranjam algum jeito, audiência, por favor, mas vocês conseguem, é mais uma porta, né? Porta que se abriu. Alguém veio ali e me ensinou como eu devia olhar para o meu próprio negócio. Aí muda, né, cara? A gente já vê internamente, né, Nogue? O como a gente, com pessoas que, pô, têm faculdade, estudaram, estão em empresas. A gente, quando traz uma metodologia, já muda a forma delas pensar. Imagina com pessoas que, de fato, tiveram suas dificuldades, né? Não tiveram acesso à informação. E não tiveram acesso. E aí, complementando, né? Já falamos um pouquinho do Expo Favela e tal. Essa é a principal dor, mas tem muito mais dores para conectar ali dentro. Se vocês se aproximarem de forma corporativa, se houver algum orçamento de uma linha específica, né, que não volte à base zero todo ano, que tenha um mínimo de regularidade ali, que possa conectar em alguma iniciativa, eles são um bom canal. Mas tem milhares de outros canais, né? Tem institutos para todo lado e tem muita carência no mercado. Hoje mesmo fiz uma doação que eu doei R$50, porque eu já tinha cruzado a linha da minha meta mensal, que eu também não posso desequilibrar muito meu orçamento. Mas tem institutos, tem fundações e tem muito lugar para se conectar, né? Mas o Expo Favela certamente é um deles, né? E eles têm apoio da Globo, dá para fazer um bem bolado ali de marca. Então tem algumas conversas que podem ser costuradas ali dentro. A outra ponta é quando se fala de produto mesmo, né, desenvolvimento de produto, de fazer POC, de produtos e tudo mais, é pensar no público mais vulnerável se ele não poderia conectar como cliente de alguma forma. Se ele não faz parte do seu público-alvo, como eu conseguiria financiar ou propor um espaço aberto, alguma coisa online, talvez? Será que todo mundo tem celular? Possivelmente sim. Que poderia incluir uma turma que está fora do espectro de clientela, né, da Unimed em particular, né? Eu não conheço muito bem as divisões de vocês, que eu sei que tem vários nomes aí, mas em algum desses recortes, será que dá para pilotar algo que eu consiga, dentro de um voluntariado, trazer um público para receber saúde de um tal tipo? Sei lá, vou dar um exemplo que foi rodado numa outra operadora aí que eu estava conectado durante um tempo, que eles colocaram durante a pandemia sessões de psicologia online, né? Abertas a quem quisesse, seja você capaz de pagar ou não, né? Mas aí faz-se uma triagem ali e tudo mais e pode conectar num público em maior vulnerabilidade. Isso tem um valor tanto para quem recebe quanto um valor em marca mesmo, em imagem da marca, né? Então também é um caminho dentro da estrutura de produto, de inovação, você buscar formas de estou desenvolvendo esse produto, mas com esse puxadinho aqui que vai atender um certo público. Então você ganha, né, como resultado e mais ainda consegue. Tem impacto, né? Tem um impacto, conecta no ASG e tudo mais. Então, algumas formas de se trabalhar nisso. Puxa uma curiosidade agora. Você falou que tem um domínio miro.com.br. Isso ficou o podcast inteiro na minha cabeça. Como você conseguiu fazer isso? É tipo ter apple.com.br, né? Foi algumas coincidências. Eu tentei fazer ofertas. Vou contar a história toda. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, porque eu não nasci em São Paulo, por isso que eu opero o NASA Space Apps em Belém. Porque eu nasci em Belém do Pará, morei lá até a adolescência e tal, depois vim pra cá, construir carreira. E perdeu 100% o sotaque. Não, já foi pessoal. Não, 100% não, tem uns 98%, mas tem uns 2% aí que o pessoal ainda me fala e aí misturou, o pessoal confunde. Você é gaúcho? Eu disse, cara, é exatamente o contrário, você vira 180 graus. Mas já sou um paulistano adotivo, certamente, mas sempre tô lá em Belém, minha família ainda mora lá e tudo mais. E quando eu cheguei, logo que eu cheguei aqui, eu cheguei em 92, aí
conectei em BBS, que era a internet pré-histórica, né? BBS, Bulletin Board System. E você conectava ponto a ponto com um modem. Se a BBS tivesse 10 modems, só 10 pessoas conseguiam se conectar à BBS. Você tinha que esperar alguém derrubar a linha para você capturar um modem livre e tal. Mas era o precursor da internet. Ou seja, desde muito cedo eu comecei a brincar com a conectividade, né? O online. Eu já tinha trabalhado com algumas coisas em Belém, com tecnologia, usando a tecnologia da Embratel, um sistema pré-histórico chamado STM400. Você subia por um modem. Ele fazia tem cara download... de novo, mas tem 85 anos. Ele fazia download a 1.200 bps de vídeo por noite. E ele fazia upload. Você mandava para o servidor da Embratel, acho que era 72 bits por segundo. Significa que não dava nem 10 letras por segundo. Para mandar um texto, você passava alguns minutos para subir um texto simples. Mas eu sempre brinquei com essa conectividade. Então, quando chegou em 94, que virou a bandeira para a internet, chegou a internet formalmente no Brasil, 94, 95 ali, eu já estava totalmente dentro do sistema. Aí eu, logo cedo, queria ter feito com Bitcoin, não fiz isso, fiz só com a internet, para meu azar, mas eu rapidamente percebi que poderia ser feito registro de domínios no Brasil. Ele tem há muitos anos. Mas o Miro com BR eu não pensei em tempo hábil, eu pensei no Babylon 5 com BR, que eu era fanzaço dessa série espacial dos anos 90. Fui o fundador do primeiro fã-clube brasileiro, chegamos a ter 850 membros cadastrados, isso tudo por e-mail, tá? O cara já trabalhava com comunidade desde sempre. Mas não pensei no Miro com BR. Quando eu pensei, eu disse, cara, eu posso registrar o Miro com BR. Fui lá, já tinha um gerador de sistemas, numa linguagem que hoje já está morta, que é uma linguagem Delphi, chamado Miro Generator, gerador Miro, sei lá. Aí tentei entrar em contato pelos dados de contato que tinha lá no sistema de registro de domínios, a pessoa nunca respondeu, eu deixei pra lá. Né? Eu ia fazer uma oferta, pequena, mas ia. Aí morreu o sistema de gerador de sistemas, Miro Generator lá. De novo, tentei mandar contato, acho que o e-mail estava errado, sei lá, nunca recebi resposta. Aí eu sabia já que havia um processo chamado congelamento, que dura ali quase um ano, na época durava quase um ano, e depois desse congelamento você podia submeter um ticket que é, eu quero esse domínio que foi congelado. Se não houvesse nenhuma concorrência durante uma janela ali de mais uns 2 ou 3 meses, uma tensão desgraçada, o domínio era seu. Aí eu segui esses fluxos, pra minha sorte não teve concorrência. Uso capião, né? É quase uso capião. Miro.com.br. E aí eu finalmente consegui ter o meu nome como domínio. O .com não. O .com também tem uma história. Eu também tentei fazer uma oferta, também não me respondeu. Só que já era uma... Só que era assim, não, vou contar a história. O Miro.com, quando eu conheci, ele era uma placa de vídeo chamada Miro. Eu não sei quem comprou, não sei se foi a NVIDIA. Alguém comprou essa placa, era uma placa famosa. Eu cheguei a ter uma placa Miro na minha CPUs Frankenstein, né? Que você tirava, trocava a placa toda hora e tal. Antes da virada do milênio. Essa empresa foi incorporada, deixaram o domínio no ar, eu tentei comprar, não achei, aí era mais difícil porque era lá fora, aí abriu uma agência de marketing digital. Miro, publicidade, não sei o que lá também, americano. Aí eu desisti, né? Aí quando eu fui pesquisar, do nada, um dia, eu disse, nossa... Tá disponível. Tá disponível. Fui olhar, alguns milhares de dólares. Tipo, cara, não vou, será que eu consigo fazer uma contra-oferta? Enquanto eu tava pensando nisso, sumiu. E aí já era Real-Time Boarding, virou Miro.com. É que nem o ChatGPT que comprou o Chat.com essa semana. Tipo, por milhões de dinheiros. E aí o cara tava concorrendo com um unicórnio americano. É que nem o X do Elon Musk. Ele comprou o X. Nossa. Sei lá quanto que ele pagou, mas tem um pouquinho de grana pra comprar. Só um pouquinho. Mas é isso, do Miro.com, o resumo da história é esse. Aí foi paciência e não foi por falta de tentativa de oferta. Ótima história. Você vê que o Miro trabalha com inovação, que ele tem vários assuntos, né? Que ele vai conectando. Conectando um com o outro. Fiquei curioso pra saber se ele recebeu alguma oferta interessante. Não, interessante não, recebi algumas ofertas. Recebeu, né? Do Combr. 4 dígitos no... Meu nome não, cara. Meu nome não é Marquinhos. Não. Pra gente chegar na reta final aqui, Nogue, faz a sua última pergunta braba do dia. Eu queria colocar um ponto que você comentou. A gente falou de carreira em Y, que é essa carreira, né, do especialista, uma pessoa mais técnica e por diante, mas eu ainda escuto muito o gestor com um certo preconceito na hora de contratar, na hora que chega um currículo para ele. Alguém que já foi gestor, alguém que já empreendeu, o cara olha assim, mas será que essa pessoa
vai realmente vestir a camisa e por diante? Qual que é o recado, qual que é a mensagem que você dá para esse gestor? Primeira coisa que eu vou falar para ele é dar uma conversadinha com os headhunters, eles estão com outra visão. Lógico, desculpa, chefe, de novo, mas o headhunter me chama, eu não vou ser indelicado, eu converso com eles. Né? E vários já me falaram, cara, tem empresas que estão fazendo o caminho inverso. Tá mudando, não, o mindset? Totalmente. Se você já empreendeu, você já sofreu tanto, tá tão cascudo, maior. Que você sabe viver com orçamento pequeno. Você é criativo, você criou criatividade de uso de orçamento. Né? Isso para falar só um fator. Tem todo um resto ali, um arcabouço de possibilidade de quem passou por esse sofrimento. E desculpa, para quem acha que empreender é lindo, empreender é sofrimento. 90% do tempo é sofrimento, tem 10% de glória, mas dói. E é uma vida muito solitária, como eu já falei antes. Então, o RH principalmente começou esse movimento. Né? Não é só o gestor em particular que criou a vaga. Né? O RH já está começando a enxergar diferente para esse perfil. Mude sua cabeça, converse com headhunters ou com seu RH, que talvez ele já esteja à sua frente nesse ponto, porque esse conjunto de experiências tem valor e entrega mais valor. Isso conecta muito com o que o Borel falou quando ele veio aqui num episódio. Que quando ele olha o cap table, ele tá olhando qual que é o histórico desse empreendedor. E recentemente no FizWeek, eu fui numa palestra e uma investidora, né, eram vários pitches que estavam acontecendo e aconteceu uma situação onde uma startup não foi, ela foi chamada e não foi fazer o pitch. E aí ela levantou e falou assim, mas quem que são essas pessoas? Ah, são os meninos que estavam ali. Aí ela falou assim, por isso que eu só invisto em quem tem cabeça branca. Quando tem cabeça branca no board, eu invisto mais. Por quê? Porque é quem tem casca, eu conheço, eu sei que a pessoa já viveu bastante coisa. Isso me marcou muito. Eu falei assim, poxa... e ela falou, aí ela falou assim, olha, você aí que quer ter uma startup, o público tava ali, procura um cabeça branca pra pôr no seu board, pra te ajudar nesse processo, porque a gente com casca, isso foi uma coisa que me marcou muito nessa palestra, assim, porque ela meio que ficou brava, assim, e deu a letra. Não só para startups, cara, porque você pegar os dados, assim, das pessoas 50 a mais que estão voltando pro mercado de trabalho, assim, é bem interessante esse movimento, cara. Você já vê que alguma coisa tá acontecendo com essa geração que tá entrando aqui. Sim. E Mirão, agora queria fazer uma pergunta mais que a gente comentou, né, também. Cara, com tudo isso, como é que você busca esse equilíbrio, né? Porque hoje, em relação à família, porque é uma dor, né, do mercado. Porque, assim, ou você fala assim, não, eu vou ter uma carreira, eu vou ficar mais próximo da minha família, mas eu vou abrir mão de uma carreira de liderança, ou vai querer ir para um caminho, até pro caminho Y, ser um especialista, mas se tem essa percepção de que o especialista não tem a mesma responsabilidade que um coordenador, que um líder, mas na prática ele é um líder técnico. Como é que você hoje, dentro desse tanto de coisa que você faz, como é que você faz esse... E até antes, né? Porque quando você decidiu empreender, também você tinha a sua família também. Então teve todo esse processo de decisão familiar também. Aí são duas situações, duas respostas diferentes. A primeira, quando eu fui empreender, foi ruptura. A ruptura gera dor para todo lado, não tem jeito. Eu tive apenas que ter a consciência de que ia doer para todo mundo, mas eu tive que fazer, porque eu estava parado no tempo e em algum momento isso iria afetá-los de uma forma negativa. Perder do nada o emprego, porque eu estava parado no tempo e tal, aí idade avançando, ainda estava com a cabeça etarista, hoje em dia já está totalmente diferente, né? O mercado está com uma cabeça diferente em relação ao etarismo. Mas foi ruptura, uma ruptura necessária naquele momento, podia ter sido feita diferente, lógico, com a casca ganha você tem aprendizado, né? Vai pós-graduação, um MBA. Menos de 10 anos atrás era diferente, né? Então. Mas naquele momento foi ruptura. Então, ruptura dói e segue o baile, você vai ajustando depois, conforme o negócio. Planeja um pouco mais, tá? Agora, do segundo momento desse retorno, né, que eu comecei a conectar em muitas iniciativas de voluntariado, me tornei até, como a gente estava falando lá, chefe escotista, estou conectado ao mundo escoteiro, pesquise isso também, tá? escoteirosdobrasil.org.br ou algo parecido com isso. Eu não lembro bem. Não comprei esse domínio. Pesquisa, não é meu, não. Mas pesquisa aí, vale a pena, tá, gente? Depois se precisar, Miro Leite no LinkedIn. Tem um perfil no Instagram, Escoteiros do Brasil. Tem. Eu registrei o do nosso grupo escotista lá no LinkedIn, né? Porque eu só uso o LinkedIn. Essa é uma das respostas. Eu desliguei todas as notificações de todas as redes sociais, inclusive da única que eu acabei continuando a usar, que é o LinkedIn. Eu não tenho mais aquela bolinha vermelha hipnotizante acesa no monte de ícone. Desative, faça um teste de uma semana.
Tá? Quer fazer o teste ideal, são 3 semanas. Né? Aquela história dos 21 dias, né? Que você pega o hábito e tal. Mas faz um teste de 1 semana, pelo menos, desliga as notificações. Você vai ficar se contorcendo e tal, vai querer abrir toda hora, depois começa a parar e você começa a ver que você não precisava. E quando você lembrar da rede, você clica só naquela hora. Só não faz isso com o WhatsApp, que eu às vezes faço. Não, o WhatsApp não tem jeito. Não, o WhatsApp não tem jeito. WhatsApp, não respondo o Doug. Uma pessoa me falou outro dia desse. O WhatsApp é o sistema operacional do Brasil. Dá o feedback no ar. Eu já dei esse feedback. Já deu. O cara tem 2 celulares e não responde os 2. Né? É uma unanimidade. Unanimidade. É inacreditável. O cara Hoje tem eu 2. fiquei 20 minutos na portaria falando fontes, cheguei. Mas é uma coisa assim, um dia o RH pergunta, qual que é o seu maior defeito? Eu falo assim, eu não respondo o WhatsApp. É uma boa resposta. Aí você chama ele pelo Instagram, daí ele responde. O cara tá no Instagram. Não, eu já tenho uma tática. Eu ligo pros coleguinhas, Eu ligo entendeu? pro Carlos, o Nog te ligou. Aí eu olho e falo assim, por quê? Como você sabe? Ele tá me ligando aí. Oi, Nog, tudo bem? Boa. Mas tem melhorado. Tá. E aí, amarrando pra porque eu tô já tomando muito tempo aqui. Então desliga as notificações, começa a sobrar um pouco de tempo, daquele tempo que dá pra sobrar. Dá pra você recuperar o tempo que você investe em rede social. Quando eu desliguei essas notificações, começou a aparecer tempo, estranhamente. Né? E na hora que eu ia dormir, eu lembrava, cara, não olhei o LinkedIn. Tem que dar aquela olhada básica, curtir os amigos lá e tal, responder algumas mensagens. Bacana. Então esse é um fator. Eu consegui desplugar um pouco de rede social. A segunda, você vai ter que aprender a dormir menos. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Você não precisa dormir tão menos, mas se você está acostumado a dormir 8, 9 horas, tem gente que consegue, incrivelmente, tem gente que consegue dormir 8 horas nos dias atuais. Eu descobri o meu mínimo. Meu mínimo é 5,5 e eu consigo passar 2 dias dormindo até 4 horas. Depois disso eu fico estragado. Mas se você conseguir reduzir 1 hora, e quando a gente vai, aí falando de barba branca, né? Quando você vai passando o tempo, o corpo vai pedindo menos sono mesmo, naturalmente. Então hoje, se eu dormisse 7 horas por noite, eu estaria assim, dormindo o equivalente a 10 horas de anos atrás. Né? Então descubra o seu ritmo. Se você tiver como cortar um pouquinho esse sono, corta. Eu estou falando o inverso do que as pessoas falam, durma mais e tal. É só para quem já dorme mais, fica claro aí a audiência. Você pode ter oportunidade. Eu vou tomar pancada aí do público de saúde que a gente está falando aqui. Pode ter oportunidade de você encaixar melhor o seu tempo de dormir daí. Aí durma com mais qualidade, descubra como fazer para dormir melhor. Desligar as notificações é importante. Eu descobri também dentro da nova rotina das novas crianças. As novas crianças são eletrônicas, fim da transmissão. Elas gostam e a gente tem que tentar tirar um pouco do tempo de tela delas o tempo todo. Mas o mundo delas está ali dentro. Elas fazem, inclusive, conexões sociais por dentro do game. O que a gente ficava horas falando ao telefone com um colega, eles estão falando ali enquanto jogam e batendo papo, e zoando um com o outro e tal. Então, o que você tem que fazer é, nos momentos em que você acha que dá para tirar eles daí sem muita confusão em casa, dê um qualitativo, né? Vamos jogar uma coisa de tabuleiro juntas e tal. Começa a descobrir, começa a testar as coisas que os filhos gostam. E aí você aumenta o qualitativo mesmo sem ter um quantitativo. E tem as alternativas, que é quando eu me conectei ao voluntariado no mundo dos escoteiros, puxei a minha filhota para dentro, né? E ao menos nesse pedaço do sábado, das 2h30 às 5h30 da tarde, ela tá lá no grupo escoteiro, eu tô atuando lá na minha frente, né? Eu fiquei como diretor de patrimônio. Ela tá ali, eu tô lá enchendo o saco, aí eu vejo que ela tá sozinha, isolada, eu digo, vai lá, fala com a turma. Ela, não, mas a pessoa não quer me receber. Aí eu falo com o chefe escotista, amarra as coisas. Então, melhorar esse qualitativo e aumentar pequenas oportunidades mesmo de fazer coisas, e você não precisa gastar dinheiro em excesso. Gasta pouquinha coisa e você tem muita oportunidade. Aqui em São Paulo, em particular, eu sei que esse podcast é nacional, mas falando do meu universo aqui em São Paulo tem muita oportunidade de fazer coisas culturais, de baixo custo e muitas vezes gratuitas. Você paga o metrô de ida e o metrô de volta, ou o ônibus de ida e de volta. Então, faça uso disso. Vença aquela barreira de, tô arrebentado, não vou sair de casa no domingão. Não, sai, cara. Sai. Sai porque a quantidade de neurotransmissores, eu vou falar de neurociência, que eu nem toquei em neurociência, mas a quantidade de neurotransmissores que você vai jogar para dentro da tua corrente sanguínea dos teus filhos vai valer, vai te descansar mais do que se você estivesse dormindo. Pelo menos para mim tem esse efeito, é um teste a ser feito. Sensacional. Muito bom, cara. Sensacional. Quer falar de neurociência? Não, a gente vai cortar para outro podcast. O Miro, uma curiosidade, o Miro organizava com a gente a comunidade que era Expresso, era a comunidade de design que a gente participava junto. E uma vez a gente levou uma amiga dele para falar sobre neuromarketing. Neuromarketing. E foi uma explosão de perguntas, acho que foi um dos dias com mais sucesso, assim, teve muita gente assistindo. Neurobranding, não era neuromarketing? Neurobranding.
É uma pessoa bem bacana pra gente levar na nossa comunidade, que agora os Stormers oficialmente é uma comunidade da Seguros Unimed e fundamos novas comunidades. Comunidade de dados, comunidade de agilidade, então a gente conseguiu, de ESG, conseguimos fazer esse movimento aí que a gente fala há muito tempo, né, Nogue? Gente, obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui, os ilustres co-hosts aqui. Miro, prazerzaço, cara. Obrigado. Bom demais. Prazer enorme. Obrigado. Miro.com.br, site que não atualiza já quase um ano ou mais de ano, mas leiam um artigo que fala sobre Hackathon e Novathon e me procurem no LinkedIn, é Miro Leite mesmo. Eu adoro a conexão por lá e é a única rede que eu uso, lembrei. Boa. É isso aí. Bom demais, gente. No final do dia. Às vezes de manhã. É isso aí, gente. Gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.